Boa tarde a todos, colegas deputados. Agora, próximo orador, Bruno Lamas. Não se encontra. Janete de Sá. Também. Sérgio Majeski. Grande Sérgio Majeski, na altura e também no coração, né? Muito obrigado, deputada Eliana. Meus cumprimentos à senhora que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, aproveitando esse tempo que me cabe, eu gostaria de fazer uma reflexão, e num momento tão complicado como esse que nós vivemos no Brasil, e aí no advento também das eleições de 2018, filosofar um pouquinho, um pouco de pretensão da minha parte, porque não sou, obviamente, filósofo. Eu sou um grande fã de um dos maiores intelectuais do século XX, que é o francês Edgar Morin, talvez um dos últimos grandes pensadores ainda vivo. Edgar Morin, para além, né, de sociólogo, filósofo, também é geógrafo, enfim, tem uma vasta formação. E Edgar Morin, ele é autor de um livro chamado A Teoria da Complexidade. E todos não, mas muita gente que hoje estuda, sobretudo nos cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, muitas vezes, sobretudo nas áreas das ciências sociais e também das ciências humanas de uma forma geral, talvez estudem um pouquinho sobre Morin. E assim, de uma forma muito resumida, que claro, o tempo não dá para isso, mas Edgar Morin, ele defende a ideia de que não existe pensamento isolado, de que tudo, de alguma forma, está interligado. E às vezes, nós, deputada Eliana, nós que somos frutos do século XX, e, né, do positivismo, né, e dos pensamentos do século XX, nós aprendemos a pensar tudo separadamente e não ligando os fatos. Até a forma da educação ela é assim, né? Por exemplo, na escola você tem a história separada da geografia, separada da química, separada da literatura. São áreas de conhecimento realmente distintas, mas de alguma forma elas estão interligadas. Só que nós não aprendemos a pensar dessa forma. Então, assim, é como se quando entra o professor de história na sala de aula, a gente abrisse uma gavetinha para aprender história. Saiu o professor, entra o de química, a gente abre uma gavetinha para pensar agora só química. E não aprendemos a fazer uma interligação entre os saberes. O Edgar Morin, inclusive, aqueles que estudam os seus escritos, e para exemplificar essa questão, mostra que durante o século XX nós aprendemos a separar o conhecimento, de tal forma que dificultou que a gente interligue as coisas. E às vezes se utiliza como exemplo o que aconteceu na medicina. A medicina foi ficando tão especializada, e aí é só um exemplo, né, do que eu estou querendo dizer. A medicina ficou tão especializada que hoje você tem especialistas, por exemplo, só para a mão, especialistas só para o braço, só para a perna, só para a coluna, só para a cabeça, só para o pescoço. É bom que isso tenha ocorrido, que essa especialização tenha ocorrido. No entanto, hoje, às vezes você vai consultar um médico, por exemplo, você está com uma dor no ombro, mas aí o médico diz assim, olha, eu entendo só de mão, assim, ombro você vai ter que procurar um outro médico. Ou seja, não existe mais, ou quase não existem mais, os médicos que entendam de tudo, né? E que façam a ligação, olha, eu posso estar com dor no ombro, mas o meu problema está na mão, né? Então, assim, isso é um exemplo de como nós fomos especializando os conhecimentos, separando-os a ponto de parecer que as coisas não têm mais ligação. Mas por que eu estou dizendo isso? É pela dificuldade que eu vejo das pessoas ligarem os acontecimentos. Então, por exemplo, as pessoas criticam, né, as atitudes do presidente Temer, porque o Temer fez isso, o Temer fez aquilo, o Temer fez não sei o quê, mas ele só pode fazer essas coisas com a anuência, em grande parte, do Congresso. Do contrário, ele não faria. Então, assim,
essa ligação é necessária que seja feita. Então, assim, olha, se faz com aval do outro. Então, tem uma ligação. E se dá o aval para que algo seja feito, isso está ligado a um outro interesse, a uma outra coisa. Então, nada é um fator isolado. Tudo tem uma ligação, tudo tem uma explicação, tudo está ligado a um ou a vários outros fatores. E nós, infelizmente, muitas vezes não conseguimos fazer analogias e análises, né, sobre determinadas situações, porque nós temos a incapacidade de ligar os fatos e entender que eles não existem de forma isolada. Se existem, estão ligados a outra coisa. No mundo político, isso então é uma verdade profunda, né? Então não existe uma ação que exista por si só. Ela existe em função de vários fatores. E se um prefeito, um governador, um presidente toma determinada atitude ou não toma, alguém está dando o aval para que ele o faça dessa forma. Não fosse assim, ele não poderia fazê-lo. Então as coisas estão interligadas. E as coisas no mundo político, além de interligadas, elas sempre são motivadas por interesses. E esses interesses, às vezes, difusos e múltiplos. E que muitas vezes não guardam relação nenhuma com os interesses da sociedade. Eles são muitas vezes maquiados como interesses da sociedade, mas no fundo estão acobertando interesses particulares. Essa semana e ontem eu me referi a este fato, a questão da liberação das reservas na Amazônia para mineração. Parece-me que agora o presidente voltará atrás. Então, uma ampla reserva na Amazônia foi liberada para vários tipos de mineração, que se sabe que é um dos graves problemas ambientais daquela região. Por que isso? Porque o governo tinha que prestar conta às mineradoras. Mas o que tem as mineradoras a ver com isso? Mineradoras que, por sua vez, têm ligação com deputados que votaram a favor do Temer naquele processo. Então, observe o encadeamento dos processos que ocorrem e que, às vezes, são difíceis de serem feitos pela população. Como eu falei, talvez um dos problemas por essa dificuldade que nós temos de interligar os fatos e de aprender que as coisas estão sempre interligadas e que não existe fato isolado. Isso é apenas um exemplo, né? Porque eu poderia dar vários outros exemplos, não só do que acontece em Brasília, mas do que acontece aqui também no Espírito Santo, porque essas coisas sempre estão interligadas. Nós vivemos em um ciclo, e o Padre Honório sabe bem disso, o Padre Honório que tem um projeto muito bom que eu sempre que posso participo, que é o projeto Interagir para Construir, um projeto de formação política, que é excelente para ajudar a pensar uma infinidade de questões relacionadas à política e que sabe que essas questões elas estão interligadas e às vezes as pessoas não têm a capacidade de entender. Nós temos o problema do baixo nível cultural da população e mesmo a parte da população, deputada Eliana, que foi à faculdade às vezes, mas a nossa forma de pensar as coisas às vezes nos impedem de fazer essas ligações, né? E agora, mais do que nunca, me preocupa esse desânimo em relação à política que está ocorrendo no Brasil, que as pessoas, ao invés de se aproximarem da política para entender o que está acontecendo e para perceber que só com a participação delas é que algo pode mudar, elas vão fazendo um movimento contrário, que é de afastamento. Eu não quero saber, eu não vou votar em ninguém, enfim. E a população não percebe, e aí volta a ideia da complexidade de Edgar Morin, a população não consegue perceber que nada acontece que não passe pela política. Tudo vai depender de decisões políticas. E à medida em que a população se afasta disso e que ela não quer saber e que ela vota em branco, ela vai permitindo que as coisas só piorem ao invés de melhorar. Talvez seja um fator, né, Padre Honório, que a gente deveria refletir sobre as eleições no estado do Amazonas. Ali foi sintomático, quer dizer, 2 dinossauros
da política foram para o segundo turno, venceu o Amazonino Mendes, que é o mais cascudo dos políticos do estado do Amazonas vivo, e cerca de 50% da população não votou, ou votou em branco, ou anulou o voto. Então você imagina, e já no primeiro turno tinha 9 candidatos, já tinha havido uma quantidade imensa de abstenções e voto em branco. Então, o tiro sai pela culatra. À medida em que as pessoas votam em branco ou elas não votam, elas, ao invés de contribuir para mudar alguma coisa, elas contribuem para piorar. É um tipo de rebeldia, ou é um tipo de protesto, em que o tiro sai pela culatra, na verdade. Muito obrigado, deputada Eliana.